Olá, começa agora mais um programa Justiça para Todos, com os fatos que marcaram a atuação da Associação dos Juízes Federais do Brasil ao longo de 2012. Confira os destaques. Lei das turmas recursais é sancionada pela presidente Dilma Rousseff e os juizados especiais federais já podem contar com estrutura própria. Congresso Nacional aprova projeto de lei que trata da segurança dos juízes. Toda ameaça a juiz é preocupante, não pode ser negligenciada. Ameaça a juiz é uma ameaça à magistratura, ameaça à magistratura é uma ameaça à sociedade, é uma ameaça à democracia. Começa no Senado Federal a tramitação da reforma do Código Penal em vigor há 72 anos. Evidentemente que alguns temas mais polêmicos vão causar maiores discussões, isso nós sabemos. Agora, o critério da comissão de juristas foi não deixar nenhum tabu de fora. Lei da ficha limpa entra em vigor já para as eleições de 2012. O julgamento, que começou em novembro de 2011 e foi interrompido 3 vezes por pedidos de vista, finalmente foi concluído. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar o maior processo político já analisado pela Corte. São 38 réus de envolvimento no esquema conhecido como mensalão. O STF decidiu que o melhor é julgar um por um no processo. As primeiras sentenças devem ser anunciadas no início de setembro. Eu sou Daniela Ramalho e o Justiça para Todos está no ar. No decorrer de 2012, a atuação da Associação dos Juízes Federais do Brasil no Congresso Nacional foi intensa. A entidade esteve atenta a assuntos de interesse da magistratura e de toda a sociedade. A lei das turmas recursais, por exemplo, amplamente discutida e de importância para o judiciário e o cidadão, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Agora, os juizados especiais federais já podem contar com estrutura própria. Já está em vigor a Lei 12.665, que prevê a criação de estrutura permanente para as turmas recursais dos juizados especiais federais. Em todo o país, serão 75 turmas permanentes e 225 novos cargos de juízes federais. Atualmente, não há cargo específico de juiz para essas turmas. Cada Tribunal Regional Federal indica magistrados de primeira instância para atuarem nelas, assim como nos juizados especiais federais. Pelo projeto, os cargos nas turmas recursais serão preenchidos por concurso de remoção entre juízes federais ou, na falta de candidatos, por promoção. As novas turmas serão formadas cada uma por 3 juízes federais de turmas recursais e por um juiz suplente. Elas terão sede nas capitais dos estados, distribuídas assim: Primeira Região, 25 turmas recursais e 75 juízes. Segunda Região, 10 turmas e 30 magistrados. Terceira Região, 18 turmas e 54 juízes. Quarta Região, 12 turmas e 36 juízes. Quinta Região, 10 turmas e 30 magistrados. A nova estrutura deve agilizar o andamento dos processos em todas as regiões. Atualmente, segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem mais de 600 mil processos em espera para julgamento. As turmas recursais analisam recursos de sentença ou de decisão do Juizado Especial Federal. Os JEFs foram criados em 2001 para agilizar processos mais simples e de pequeno valor da Justiça Federal. Mas, nesses 10 anos de funcionamento, já acumulam cerca de 12 milhões de ações. Outro projeto também aprovado em 2012 foi o da ficha limpa. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a lei como válida para as eleições municipais do ano passado. Quase 2 anos depois de entrar em vigor, a lei da ficha limpa, que impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado ou que tenham renunciado ao mandato para escapar de processo de cassação, voltou a ser julgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. 3 ações que buscavam definir os efeitos da ficha limpa para 2012 foram julgados. O julgamento, que começou em novembro de 2011 e foi interrompido 3 vezes por pedidos de vista, finalmente foi concluído. Foram 7 votos a 4 pela validade da lei, que será aplicada integralmente já nas eleições deste ano.
Não poderão se candidatar políticos condenados por órgãos colegiados por uma série de crimes como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e contra o patrimônio público, por improbidade administrativa, corrupção eleitoral e compra de voto, mesmo que ainda possam recorrer da condenação em instâncias superiores. Também estarão impedidos de disputar as eleições aqueles que renunciaram aos mandatos para fugir de processos de cassação. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, defende a aplicação imediata da lei para dar às eleições mais ética e transparência. A AJUF é uma defensora da lei da ficha limpa desde que ela foi criada. Nós ajudamos a elaborar a lei da ficha limpa no Congresso Nacional. A AJUF trabalhou muito para que ela fosse aprovada. E depois também no Supremo Tribunal Federal temos defendido que seja aplicada desde já a lei da ficha limpa. Isso é muito importante, né, para que se dê transparência às eleições. A sociedade quer uma política limpa, uma política sem corrupção, em que os recursos arrecadados com os tributos sejam investidos em saúde e educação. E para isso é importante analisar, na realidade, o passado dos candidatos. O presidente afirmou ainda que campanhas eleitorais devem ter financiamento público e que a fidelidade partidária seja exigida. A população brasileira precisa de uma política transparente, né? Uma política com financiamento público de campanha, uma política que exija fidelidade partidária, uma política que permita também, seria uma evolução, se criar, por exemplo, o voto distrital misto e outras medidas importantes para levar mais ética à política no nosso país. A seguir, projeto de lei que trata da segurança dos magistrados é aprovado na Câmara e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. E começa no Congresso Nacional a tramitação da reforma do Código Penal. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. A Câmara dos Deputados aprovou em 2012 o projeto de lei proposto pela AJUF que trata da segurança dos juízes. O juiz Paulo Augusto Moreira comandou durante mais de um ano as investigações que levaram à prisão do bicheiro Carlinhos Cachoeira e de integrantes da organização acusada de corrupção e de exploração de jogos ilegais. Moreira foi quem deu autorização para a Polícia Federal realizar as escutas telefônicas e denunciar 79 réus, entre eles 35 policiais. No início do ano, o juiz chegou a pedir autorização para usar o veículo blindado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Passou a viver preso em casa e impedido de frequentar lugares públicos. No início de junho, o juiz encaminhou um ofício para a Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região, no qual relatou a insegurança de continuar atuando na vara em Goiânia e no caso Cachoeira. Depois de explicar para o Conselho Nacional de Justiça as ameaças sofridas pela família por supostos integrantes da quadrilha de Cachoeira, ele deixou o processo. O nosso entendimento é de que a magistratura não pode estar fragilizada, ou seja, com medo do crime organizado. E, naturalmente, que o juiz deu as razões, disse que se sentia cansado, que se sentia realmente extenuado e que gostaria de sair. No nosso entendimento, deixá-lo depois que ele disse que está cansado, que ele já trabalhou por 16 meses no processo, seria até um ato de desumanidade. Daí porque eu entendo que ele sai não por fragilidade, não por covardia, não porque ele esteja com medo. Ele sai porque ele quer efetivamente descansar disso tudo, dessa notoriedade, porque a partir do momento em que foi deflagrada a operação, ele foi para a mídia e um juiz se sente efetivamente muito agredido quando tem esse grau de exposição.
Daí porque o magistrado Paulo, ele sai atendendo ao seu pedido, o presidente do tribunal o designou para outra função e designou um juiz experiente, um juiz criminal, o doutor Alderico, para funcionar neste processo. No caso de juízes associados ameaçados, a JUF dá toda assistência, acompanhando o magistrado onde for, no que for necessário. Nesse caso específico, estive na Polícia Federal, no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria da Justiça Federal na primeira região, assim como na presidência do Tribunal Regional Federal da primeira região, para tratar desse caso específico e dar ao juiz a assistência que ele necessitava. Um outro ponto mais amplo, que a JUF atua na segurança de magistrados, é a proposição de medidas legislativas que possibilitem melhor aparelhar a segurança de juiz. No Congresso, vários parlamentares também declararam apoio ao juiz ameaçado e cobraram uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. A saída do magistrado não é um caso isolado no Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem uma lista com 100 nomes de juízes que estão sob ameaça de morte no país. Os dados mostram que menos da metade deles contam com escolta da Polícia Federal. Desde 2003, 3 juízes federais foram assassinados por comandar investigações contra crime organizado e grupos de extermínio. A última vítima foi a juíza Patrícia Scioli, que comandava a 4ª Vara de Justiça de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela foi morta com 21 tiros na porta de casa por policiais investigados e envolvidos em milícias e grupos de extermínio. O Conselho Nacional de Justiça tomou a posição de criar um núcleo para dar segurança ao magistrado. E todas as vezes que o magistrado se sente inseguro, nós vamos para dar respaldo ao juiz. E hoje nós temos fizemos um sistema de segurança. Nesse sistema de segurança, nós instituímos uma comissão e esta comissão, tudo que diz respeito à segurança de magistrado é da alçada desta comissão, da qual faz parte a Corregedoria. O Estado, através de suas autoridades, no caso as autoridades judiciárias federais e estaduais, inclusive, eles têm eu não diria necessidade, mas uma obrigação de, suscitado o pedido pelo juiz que se sente ameaçado, o Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional, eles têm a obrigação de dar proteção a esse juiz a fim de que ele possa cumprir a sua função de juiz, de magistrado. Falta de segurança para magistrados e suas famílias. Preocupação que fez a Associação dos Juízes Federais do Brasil elaborar um projeto que está no Congresso desde 2007. As ameaças elas podem chegar à família ou ser diretamente levadas ao magistrado. A proteção é ao juiz, aos magistrados e a seus familiares. E ao magistrado também aposentado, porque há situações de magistrado que, mesmo depois da aposentadoria, ele ainda continua sob a ameaça e, se necessário for, terá todo o acompanhamento, todo o aparato de segurança para a sua garantia. O projeto define organização criminosa como a reunião de 3 ou mais pessoas que praticam crimes cujas penas ultrapassam 4 anos. Esses casos seriam analisados por um colegiado de 3 juízes e não apenas por um, como acontece atualmente. Outro ponto importante do projeto citado pelo presidente da JUF é sobre qual polícia faria a proteção do magistrado. A polícia judiciária é, no âmbito da Justiça Federal, a Polícia Federal. Sobre isso não há dúvida. O que existe é a possibilidade de que o tribunal tenha um corpo de agentes de segurança, que já existe. Esse projeto não prevê criação de cargos, já existem os agentes de segurança, mas parte desses agentes de segurança será treinada especificamente para a segurança de magistrados no exercício do cargo. Enquanto não há uma definição sobre a segurança dos magistrados, eles continuam vítimas de criminosos. Toda ameaça a juiz é preocupante, não pode ser negligenciada.
Ameaça a juiz é uma ameaça à magistratura, ameaça à magistratura é uma ameaça à sociedade, é uma ameaça à democracia. Então, nenhuma ameaça pode ser tolerada e nenhum juiz também, a magistratura, é bom que se diga, não se curvará a qualquer ameaça. Juristas e senadores debatem em audiência pública a reforma do Código Penal em vigor desde 1940. Parlamentares que fazem parte da comissão especial que analisa o projeto de lei apresentaram emendas até novembro de 2012. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, participou da audiência pública realizada no Senado. Dipp presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de lei que atualiza o Código Penal. Eles convidaram a mim e eu convidei também mais 2 membros da comissão para que nós pudéssemos estar à disposição do Senado Federal agora na etapa decisiva do encaminhamento do projeto de lei do Código Penal na casa própria. Na verdade, foi um convite da Comissão de Constituição e Justiça para que nós estivéssemos também aqui, fazer uma breve explanação de como transcorreram os nossos trabalhos, quais foram os objetivos, quais foram os métodos, quais foram os critérios e nos colocar à disposição para todo e qualquer esclarecimento que seja necessário. É uma etapa de integração entre a comissão técnica, a comissão de juristas, que foi também criada pelo Senado, e o próprio Senado agora no uso de suas atribuições constitucionais. Os 543 artigos propostos no projeto de lei do Senado 236 de 2012 passam a ser avaliados pela Comissão Especial de Senadores, em que o parlamentar Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, será o relator. Temas polêmicos como a criminalização da homofobia, descriminalização do plantio e do porte de maconha para uso próprio e a redução da maioridade penal, entre outros assuntos, vão ser discutidos pela comissão. Novas audiências devem ser marcadas. As reuniões deverão ser realizadas às terças e quintas-feiras pela manhã. Além do relator, a Comissão Especial da Reforma do Código Penal tem como presidente o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Antes de encerrar a audiência pública no dia 14, Eunício Tavares informou que os parlamentares têm até 5 de setembro para apresentarem emendas ao texto da reforma. Para o ministro Gilson Dipp, o anteprojeto encaminhado ao Congresso deve ser amplamente debatido. O parlamento é a casa do debate, são os representantes do povo, O Brasil é um país com uma série de desigualdades sociais, culturais, religiosas, filosóficas. Evidentemente que alguns temas mais polêmicos vão causar maiores discussões, isso nós sabemos. Agora, o critério da comissão de juristas foi não deixar nenhum tabu de fora, ou seja, tipos penais que hoje existem em outros países e que estão sendo aplicados, e é uma necessidade da sociedade contemporânea, eles não foram deixados de lado. O aborto continua sendo crime, apenas foi aumentada a possibilidade no número de abortos legais, eutanásia, ortotanásia, o enriquecimento ilícito, que também é responsabilidade penal da pessoa jurídica também por crimes de corrupção e não apenas por crimes ambientais. Enfim, são temas que nós já antevimos o amplo debate da sociedade com os senadores e depois também na Câmara dos Deputados. Agora, nós fizemos o nosso trabalho e esperamos que ele seja muito bem aproveitado por aqueles para os quais o trabalho é direcionado. A seguir, o STF começa a julgar o maior processo político já analisado pela Corte. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar em 2012 os 38 réus do processo conhecido como Mensalão.
Entre eles estão 14 políticos, ex-ministros, dirigentes de partido e antigos e atuais deputados federais. As acusações são relacionadas a 7 crimes diferentes, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção, entre outros. 7 anos depois das primeiras denúncias, o Supremo Tribunal Federal começa a escrever o que pode ser o último capítulo da história do Mensalão, o maior processo político já analisado pela Corte. Os 11 ministros definirão se houve esquema de corrupção e compra de apoio no governo. Em havendo qualquer condenação transitada em julgado e que o significado dela, de uma forma bem simples, seja pena privativa de liberdade e ela seja a última decisão final, não cabe mais recurso, não tenha dúvidas que o Supremo Tribunal Federal irá cumprir a sua decisão. A grandiosidade do caso pode ser medida por seus números. São 38 réus, cerca de 500 testemunhas e mais de 50 mil páginas de autos. A expectativa é que o julgamento se estenda por 2 meses. O STF decidiu que o melhor é julgar um por um no processo. As primeiras sentenças devem ser anunciadas no início de setembro. Quando você julga uma pessoa na esfera criminal, você não pode julgar em bloco. Por quê? Porque se efetivamente há uma conduta criminosa, cada um concorre para o crime, né, de uma forma. E o Código Penal diz que cada um também será apenado de acordo com a sua participação e sua culpabilidade. Então não tem como você fazer julgamento em bloco. Você tem que analisar a conduta de cada um para poder garantir o direito de defesa, né? E, sobretudo, a justiça na hora de que, se em havendo condenação, se houver procedência da acusação no todo ou em parte, que se faça um cálculo da pena, que a gente chama, uma palavrinha meio complicada, dosimetria penal, mas que vem de dosagem. Uma dosagem da pena que seja adequada às especificidades daquela pessoa, para que não resulte uma pena injusta ou uma pena branda, que não reprima aquele tipo de delito como deveria ser reprimido pela lei. Então, na verdade, esse julgamento individualizado, ele obsequia, ele faz cumprir a própria Constituição, que exige a individualização da pena. O assunto Mensalão surgiu na imprensa em 2005, quando o então deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, revelou o esquema de corrupção envolvendo o suposto pagamento de propina com dinheiro público a parlamentares que se comprometeriam a apoiar o governo no Congresso Nacional. O Mensalão foi denunciado no primeiro mandato do presidente Lula. Para este professor de ciências políticas, o escândalo de corrupção não afetou o governo do ex-presidente, muito menos a popularidade dele. Que é esse movimento social que trouxe as camadas mais baixas de base da população e esse pessoal se atrelou, se agarrou na imagem do Lula como a imagem de um salvador, de um grande estadista social, e a gente não pode deixar de dar esse mérito, porque a imagem do presidente Lula e das suas campanhas, das suas políticas sociais, o populismo da base do governo de 2002 para cá, trouxe para essas pessoas uma condição de vida diferente, melhor do que eles viviam antes. O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos envolvidos no Mensalão está ocorrendo em meio ao período eleitoral. O caso tem o Partido dos Trabalhadores como protagonista. Para o professor, o Mensalão mostra que a justiça e o cenário político do país está mudando e que a população também está mais atenta. Eu acho que o judiciário brasileiro já busca dar um recado para a sociedade. Eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal buscam, dentro das suas competências, passar um recado à sociedade de que o Poder Judiciário não está parado. Eu acho que é o maior escândalo político de toda a história da redemocratização brasileira e acredito, como cidadão até, que o Supremo Tribunal vai exercer o seu poder constitucional e vai buscar a justiça. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia.